Bom dia, eu sou os Carimes, sócio proprietário da OX Cash, mais que consórcio de investimentos. Quero mostrar hoje um pouco da nossa empresa, da nossa história e de um modelo de negócio que eu quero apresentar e convidar vocês a participar desse modelo. Tá? Então, um pouco da nossa história, a gente já está no mercado desde 1998, começou com o meu pai há 27 anos, que ele já está no mercado. Tivemos diversos prêmios, recorde de vendas, mais de $500 milhão de créditos já vendidos e a gente continua essa história até hoje. Sempre com os valores de honestidade, credibilidade, experiência, fé, parceria e o mais importante, o propósito da nossa empresa. E eu quero mostrar para vocês a nossa estratégia que a gente vai mostrar, que é o BCI, o Banco de Crédito Imobiliário. Sempre com o plano, invista e lucre no mercado de crédito imobiliário. Como é que funciona essa estratégia? Nós somos fornecedores de crédito, nós somos um banco. Então a gente criou essa estratégia para a gente se inserir nesse mercado que ele é seguro e muito lucrativo, que é comprar e vender dinheiro. Como? Como que a gente vai comprar e vender dinheiro? A gente foi no Banco Central, que tem várias possibilidades de ferramentas de crédito imobiliários. Qual que a gente analisou? A que tivesse a melhor oportunidade, que seria o consórcio imobiliário. Então a gente vai utilizar a ferramenta do consórcio imobiliário para obter o menor custo, que é seguro pelo Banco Central, para a gente comprar esse dinheiro da melhor forma possível. E o consórcio também tem uma variedade de produtos. A gente não tem exclusividade com ninguém, a gente é autônomo, então a gente sempre vai na que for o melhor produto para utilizar esse consórcio para a gente comprar a melhor maneira de comprar esse dinheiro de forma mais barata, no menor custo e com melhores possibilidades também de aquisição desse crédito de maneira mais rápida. A gente usa uma estratégia que a gente usa o plano Flex. Tá? Além da ferramenta com o menor custo, buscamos também o melhor produto dentro da ferramenta. O investidor participará de um grupo de consórcio de imóvel, onde ele irá investir metade da parcela, até a contemplação. Após ser contemplado, ele recebe o crédito que deve ser utilizado para comprar um imóvel. Então ele pode comprar um imóvel, reformar um imóvel, usar para a construção de um imóvel. Tá? Mas a estratégia da gente ser o fornecedor de crédito é vender esse crédito contemplado e ganhar um alto lucro a partir dessa venda. E essa venda? Ela é fácil de ser realizada? Como é que funciona essa venda? É aí que entra o BCI, o Banco de Crédito Imobiliário. O que a gente viu? Que a maior busca por conta desses créditos já são as cotas já contempladas. Até mesmo por cultura dos brasileiros, a maior procura onde que o pessoal mais busca a gente é para adquirir esse crédito já na hora. Ele não quer ficar esperando um certo momento, através do consórcio, que tem mês a mês que esperar as assembleias. Não, a pessoa já quer claramente já obter esse crédito de imediato. Tanto é que essa venda, a própria administradora será a primeira a oferecer uma proposta de compra por esse crédito já contemplado. A administradora quer comprar de você porque ela vai revender no mercado, obtendo esse lucro, tá? Porque a procura é muito grande. Lógico, o nosso trabalho, o BCI, vai operar na intermediação de compra e venda de crédito imobiliário. Então, assim, o nosso objetivo é fazer desse mercado te possibilitar maior fonte de lucro possível. O mercado possibilita altos lucros com baixo investimento. Então o segredo vai ser a gente, com baixos aportes, um investimento baixo, obter essa alavancagem para ter um alto lucro dentro desse mercado. Então, um resumo aqui basicamente da nossa operação, como é que vai funcionar. O acionista ou o investidor vai fazer pequenos aportes mensais diretamente para a administradora, que é regularizada pelo Banco Central. Nós, do BCI, a gente vai usar uma estratégia de contemplação todos os meses. É o nosso trabalho fazer vocês serem contemplados o mais rápido possível através de ofertas mensais de lance. O BCI também, depois que houver a contemplação, fica responsável também pela venda do crédito e fornecer o maior lucro para o investidor. O investidor e o comprador, que a gente vai ser responsável, vai estar junto com a administradora, intermediando essa operação, que vai ser uma transferência de nome regularizada por cartório, tudo registrado, tudo certinho,
com o aval da administradora. Então é um processo completamente seguro, fácil e muito lucrativo, tá? O que eu quero mostrar agora, tudo que eu falei na prova matemática, nos números. Então eu montei uma planilha, eu vou colocar aqui para vocês a planilha, onde que eu mostro todos os possíveis resultados dessa operação. Então o que eu fiz? Um exemplo de um crédito, tá? Eu montei uma planilha onde a gente mostra todos os possíveis resultados mês a mês, porque a gente vai participar da Assembleia, todo mês a gente tem chance, a gente não tem como pré-determinar uma data específica da contemplação. Lógico, a gente sempre vai usar a matemática e as probabilidades ao nosso favor para aumentar ainda mais as nossas chances e as nossas possibilidades de lucro nesse mercado, tá? Então, eu vou pegar um exemplo de um crédito de R$100.000, a gente vai usar aquele grupo da meia parcela, que vai ser a menor parcela do mercado, até a contemplação. Quando contempla, a gente transfere a parcela cheia para a pessoa que vai comprar o imóvel, obtendo a gente saindo, não tendo mais parcela nenhuma, obtendo somente o lucro. No mercado, hoje, o que a gente vê? Hoje o mercado de financiamentos bancários, a entrada dos créditos imobiliários estão no mínimo 30%. Eu coloquei o meu preço de venda em 25%. Então a gente vai usar esse modelo de exemplo, porque a gente vai ser um fornecedor de crédito muito mais atrativo que os bancos, vai ter uma entrada menor, uma parcela menor, um prazo menor e um custo final muito menor para a pessoa que vai estar adquirindo essa carta contemplada. Então é muito mais vantajoso ela comprar essa carta contemplada de você do que propriamente de qualquer instituição financeira bancária, que é muito mais caro para obter esses créditos imobiliários. Então vamos lá, a gente tem aqui a coluna do mês, a coluna do crédito que vai ser o exemplo de R$100.000, a parcela vai ser 261 por mês. Essa coluna verde é a somatória de parcelas, tá? Mas, por exemplo, paguei 261, participei da assembleia, ganhei. Minha parcela ela vai dobrar, só que eu vou vender esse crédito já contemplado para a pessoa que vai me pagar 25 mil. Transfiro, vou lá no cartório, transfiro de nome para a pessoa que com 100 mil vai adquirir algo no âmbito imobiliário. Então eu transformei 261 em 25 mil, obtendo o meu lucro, que é muito alto. Mas o que acontece? Todo mês a gente tem chance, só que enquanto eu não ganho, o meu crédito, o meu dinheiro, ele não fica parado. Ele vai tendo sempre esses reajustes pelo INCC. Puxei as últimas médias dos últimos 20 anos do INCC, tem uma média em torno aí de 7% ao ano, tá? Então eu coloquei essa média para a gente. Esse grupo reajusta a cada 6 meses, 3,5% a cada 6 meses. Vamos supor um exemplo aqui que se passaram um ano. Deu um ano, nosso crédito era 100 mil, já vai estar valendo 107 mil. O legal desse tipo de investimento é que ele não vai render pelo quanto que você põe, mas sim vai render pelo seu crédito futuro. Então a gente vai estar trabalhando com um investimento que vai dar essa possibilidade de estar trabalhando alavancado com o nosso crédito. Então olha que legal. Daqui a um ano, nosso crédito vai estar valendo 107 mil. Ele subiu 7 mil reais. Você pode reparar que na somatória das parcelas, a gente pagou em um ano 3.446. Então tudo que a gente investiu voltou de rentabilidade para a gente mais que o dobro, 7 mil reais. Isso vai fazer com que, independente do tempo que a gente estiver pagando, a gente sempre vai conseguir um alto lucro na venda desse crédito. Porque o nosso dinheiro ele não fica parado, ele vai sempre reajustando. Se a gente tem mais crédito, a gente consegue vender sempre mais caro. Então, assim, lógico, a minha parcela, meu aporte vai também subir. Só que meu aporte vai subir pela metade. E o meu crédito sobe sobre o cheio. Porque lembra que eu pago metade da parcela? Então você vê, em um ano, minha parcela subiu 12 reais. Mas o meu crédito subiu 7 mil. É uma diferença muito grande. Historicamente, a gente tem nesses 27 anos, eu contei todo o meu período de histórico mesmo dos nossos clientes e utilizando a estratégia de contemplação, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente conseguiu uma média histórica em torno de 37 meses a contemplação. Se eu for chegar aqui na planilha, nessa minha média histórica de 37 meses, então ó, passaram 3 anos. O nosso crédito que era de 100 mil já está valendo aí 123 mil. A minha parcela, que era 260, subiu para 300 reais, subiu 40 reais e o nosso crédito subiu 23 mil. Meu total investido na somatória dessas parcelas desses 3 anos é em 10.272. Fui contemplado nesse momento.
Agora eu vou vender por 25% do meu crédito atualizado, por 30 mil reais. Eu tripliquei o meu patrimônio, tripliquei meu dinheiro que eu pus de forma parcelada esses 10 mil reais, com pequenos aportes mensais. Fui contemplado, agora entra para mim no Pix 30 mil reais. Então é uma lucratividade muito grande. E vocês podem reparar que independente do tempo, vai sempre rendendo mais do que quanto que eu coloco. Então eu sempre vou ter uma alta lucratividade independente do tempo que eu for contemplado. Pô, se passarem aqui, vamos colocar aqui 5 anos, daqui 60 meses, ele já subiu 41 mil reais. Eu pus 17. Então ele vai sempre subindo cada vez mais ainda que o dobro por conta dos juros compostos. Eu sempre vou obtendo uma alta lucratividade através desse mercado. E se eu comparar os investimentos, onde que vale mais a pena eu colocar? Usando a nossa estratégia do BCI, no CDI ou em ações, vou colocar sempre esses R$ 261 reais todos os meses. Se a gente usar a nossa média de 36 meses, 3 anos, eu vou ter investido 10.272 em cada um deles. Se eu tiver todos os meses 1% ao mês, mês a mês, sempre 1%, meus 10.272 vão virar 11.884. Eu vou ter uma lucratividade de 1.611. Sendo que aqui a gente vai buscar no mínimo 25 mil reais, que é 25% do valor do nosso crédito. No caso aqui, depois de 36 meses, ele vai ter até atualizado, a gente vai conseguir uma lucratividade muito maior. Mas nesse caso aqui, ó, vocês podem reparar que aqui eu estou dando uma lucratividade de 14 mil reais e aqui eu tenho de 1.600, é uma diferença de lucratividade muito grande. Então a gente viu que é muito mais vantajoso eu colocar pequenos aportes mensais com a nossa estratégia do que em qualquer outro tipo de investimento. Lógico, eu sempre prezo pela diversificação. Se eu já tenho um dinheiro mais elevado, 50, 100 mil reais, eu não vou colocar diretamente aqui usando a nossa estratégia. Muitas vezes, com uma rentabilidade de 1% de um volume grande de dinheiro, facilmente paga essa parcela do investimento. E uma outra estratégia que é muito legal também é usar o próprio lucro desse investimento para fazer mais cartas. Contemplou, peguei 25 mil, vou colocar no investimento que eu ganhe 1%. 1% de 25 mil dá 250 reais. Somente com esse valor investido eu já consigo pagar uma nova cota. E agora vou fazendo duas, transformando isso numa segunda fonte de renda. Um outro plano que a gente também tem, que a gente faz bastante para as pessoas, muitas vezes para grandes empresas também fazem bastante esse plano, que são um plano de investimento acionista BCI. O que seria esse plano? Por exemplo, 20 cotas. Né? Porque o que a gente viu? Que quanto mais quantidade de cotas a gente tem, maior nossa probabilidade de contemplação. Então, por exemplo, eu tenho 20 cotas de 100 mil reais. Eu vou ter um patrimônio total em 2 milhões. A minha parcela, eu vou pagar sobre metade, 5.229. Só que com 2 milhões, eu vou ter uma valorização do meu crédito, se eu considerar os 7%, daqui a um ano, de 140 mil. Então, daqui a um ano, meus 2 milhões vão ser 2 milhões 140. E quanto que eu coloquei em um ano em parcela? Coloquei 62.750. Então, eu transformei 62.750 em 140 só de aumento de valorização do meu patrimônio, porque eu estou trabalhando alavancado. Então, só de lucro por ano em aumento patrimonial, valorização patrimonial, eu vou valorizar 77 mil reais de patrimônio. Se eu considerar uma média mínima de uma cota por ano, eu vou ter uma venda de 25 mil. Se eu somar 25 mil da preço de venda da minha cota, com mais a minha lucratividade de aumento patrimonial, eu vou ter um lucro de valorização patrimonial em 100 mil reais por ano. É uma estratégia de investimento para acionista muito boa, tá? Como que eu aumento? Eu quero mostrar agora a parte técnica, a parte interna também, de como que a gente conseguiu ter essa média de 36 meses, tá? Qual que é a estratégia, qual que é a análise do grupo que a gente fez? Porque muita gente fala, né? Não, isso aí é sorte, isso aí eu não vou ganhar nunca. A gente sempre usa a probabilidade e a matemática a nosso favor. A gente sempre quer que o nosso trabalho é fazer as pessoas ganharem no melhor tempo possível.
Então a gente sempre usa as probabilidades do grupo. Então a gente vai entrar num grupo, obviamente, é um grupo limitado de pessoas, um grupo fechado de pessoas, e a gente quer aproveitar ao máximo para aumentar ainda mais as nossas chances. Lógico, a gente usa a menor parcela, porque quanto menos dinheiro eu colocar no meu bolso, né, maior vai ser a minha alavancagem, maior vai ser a minha lucratividade. Então, obviamente, eu não posso entrar numa categoria de lance que eu use recursos próprios, porque não vai fazer sentido, eu não vou conseguir ter uma alta lucratividade na hora da venda, não vai funcionar. Então, num grupo de consórcio existem vários perfis de pessoas dentro desse grupo, tá? Cada um com um objetivo, cada um com uma mentalidade. Lembra que eu falei que a maior busca por esses créditos já é disponível na hora, já são as cartas contempladas? Então, num grupo é a mesma coisa. As pessoas querem ser contempladas muito rápido. E as pessoas, a grande maioria, oferta uma grande quantidade de lance em dinheiro para aumentar as chances de ser contempladas, né? Porque elas querem o dinheiro rápido, querem ficar 1, 2, 3 meses e já ganhar. Então eu quero explicar para vocês cada uma das categorias que a gente tem desses lances, tá? Então a gente vai ter o sorteio, lance fixo, lance livre com embutido e lance fidelidade. Cada participante, eles não podem ofertar em todas as categorias de lance, eles têm que optar por uma se ele lembrar, se tiver alguém trabalhando por ele. Se não, com a correria do dia a dia, muito provavelmente ele nem vai lembrar o dia da assembleia. Mas é o nosso trabalho ofertar esse lance para o nosso cliente. Qual o lance que a gente vai escolher para o nosso parceiro investidor? A gente vai ofertar todos os meses o lance fixo. O que é esse lance fixo? É um lance pré-determinado em 30%. Ele não pode ofertar mais nem menos, vai ser 30%. Só que é um lance que ele não precisa de pôr recursos próprios. É um lance que vai ser embutido da própria carta de crédito. Então, por exemplo, no nosso exemplo de 100 mil reais, seriam o lance de 30 mil. Ao invés de eu pagar esses 30 mil, eu vou receber uma carta de 70. Só que o meu total investido continua baixo, que vai fazer com que a gente consiga vender esse crédito atualizado por uma alta lucratividade. Uma segunda categoria que tem disponível no grupo que a gente não vai entrar é o lance livre e o lance livre com embutido, que é o maior ganho. Então o pessoal vai ofertar 60%, às vezes 70% de recursos próprios. Essas duas categorias é onde a maioria do grupo vai, só que a gente não vai participar e as pessoas que participam dessas duas modalidades não concorrem com a gente. E uma outra categoria de lance que vai aumentar ainda mais nossas probabilidades matemáticas de contemplação é o lance fidelidade. O que é o lance fidelidade? A pessoa que pagar certinha durante 12 meses sem atrasar nenhuma parcela, ela fica habilitada para poder participar desse lance fidelidade, que é um lance de 15% embutido. Eu também não preciso pagar, eu vou concorrer somente entre as pessoas que pagaram durante 12 meses sem atrasar nenhuma parcela e que optaram por essa modalidade de lance. Então, cada mês que passa, as pessoas que ganham não participam, porque é um grupo fechado, então cada mês que passa, a gente está mais próximo da contemplação. Por isso que a gente conseguiu aquela média histórica de 37 meses, porque todos os meses é o nosso trabalho ofertar aquela modalidade de lance. O que eu quero mostrar para vocês, uma outra opção, além da venda da cota contemplada, eu vou mostrar lá na planilha de novo, porque isso aqui é um crédito imobiliário. Então, muitas pessoas podem querer usar esse crédito imobiliário para uma aquisição imobiliária. A gente tem uma outra estratégia para quem quer ficar com a carta. Eu vou fazer um exemplo aqui, vou explicar melhor para vocês nos números, tá? Então, eu vou fazer um exemplo de uma carta de 300 mil, com o objetivo de, ao invés de eu vender essa carta e ter esse lucro, eu vou comprar um imóvel e com esse imóvel eu vou gerar uma renda de locação. Tá? Vou usar a mesma estratégia da minha parcela, vou usar a menor parcela do mercado, porque a gente viu também, para quem quer adquirir um imóvel, quanto menos eu pagar por ele, maior vai ser o meu benefício. Então vamos chegar aqui, imóveis lucrativos. Vamos usar o exemplo aqui da nossa média, mês 37. Fui contemplado na nossa média, mês 37. Olha que legal, o nosso crédito, que era 300 mil, já está em 368 mil, subiu 68 mil reais. O nosso aporte mensal ainda está baixo, está 900 reais. Quanto eu investi até esse momento? Eu investi 30.818. Vocês podem reparar que eu investi menos que 10% do valor do imóvel. Então, estou comprando o imóvel 368, que eu pus 30. Lógico, eu lembro que eu pagava metade da parcela.
A minha parcela depois de contemplado ela vai dobrar, mais essa diferença de 36 meses que ficou pagando sua metade vai diluir no restante do prazo. Minha parcela depois de contemplado vai ser 1.954. Se eu tiver uma renda de locação de 0,5%, 1.843, praticamente já igualou a minha parcela depois de contemplado, né? Então eu vou conseguir comprar um imóvel que eu paguei 30 mil, né, até esse momento, vou colocar ele para alugar. Muitas vezes essa locação vai ser até maior do que a minha parcela, né, e a gente vai conseguir ter essa alavancagem patrimonial e essa renda de locação. Então, ainda falta 90% desse imóvel para pagar, só que quem vai pagar esses 90% é propriamente o inquilino. Então, a gente tem essa segunda estratégia, que são os imóveis lucrativos, que vai te dar uma possibilidade de você ter uma renda futura de locação imobiliária. Então, você pode trabalhar dessa forma tanto na venda do crédito ou tanto na oportunidade que pode aparecer de imóveis ao longo do caminho. Resumindo um pouco o nosso trabalho, né? A gente tem o aumento do crédito a cada 6 meses, então a gente sempre fica protegido, porque a gente vai estar sempre trabalhando com essa lucratividade, com esse aumento pelo total, não pelo quanto que a gente põe, a gente vai estar trabalhando alavancado. Se eu comparar com outros tipos de investimentos, a gente viu que é muito mais vantajoso a gente colocar esses pequenos aportes mensais no consórcio do que em qualquer outro tipo de investimento. E a gente abre esse convite tanto para quem quer ser acionista com mais 20 cotas ou para investidores tendo com 1, 5, 10 cotas, tá? A gente abre esse convite para quem quer participar desse banco e ser um fornecedor de crédito muito mais atrativo para as pessoas, tá? E ter uma alta rentabilidade fazendo isso, vendendo dinheiro, comprando dinheiro barato e vendendo esse dinheiro a custo de mercado. O que a gente observou, né? Alguns pontos que essa ferramenta vai gerar de benefícios para vocês que investirem nela. Então ela vai te dar uma oportunidade de estar participando do mercado honesto, seguro e lucrativo. É um novo negócio que vai te dar uma renda que é a venda da cota. Vai te possibilitar uma segunda fonte de renda, um negócio. Também pode te possibilitar patrimônio imobiliário garantido, sempre com valores atualizados, te protegendo para você sempre ter a possibilidade de conseguir comprar aquele imóvel independente do tempo que você for contemplado. Renda com locação, aposentadoria imobiliária, no caso dos imóveis lucrativos, mais vantajoso que previdência privada, muito mais vantajoso que INSS, mais seguro que bolsa de valores e criptomoedas, porque não vai ter a variação de mercado, e te educa financeiramente com a disciplina de você estar investindo com constância todos os meses num lugar seguro e muito lucrativo. E te prepara para um futuro que é chegar nos objetivos com constância. Sempre com constância e disciplina você consegue se preparar para o futuro. E falando um pouco dos nossos serviços também, a gente vai estar acompanhando em todos os processos, a gente vai ofertar todos os meses os lances para vocês não se preocuparem com nada. A gente manda os relatórios semestrais com os aumentos do crédito e a gente consegue garantir o lucro, independente do tempo, por conta dos aumentos. E o nosso objetivo é que você sempre esteja com a gente. A gente quer dar o maior lucro possível para vocês repetirem e recomeçarem a operação sempre com a gente. Quero deixar com vocês aí um versículo: empregue seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o teu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe a crise que poderá acontecer no mundo. Eclesiastes 11, 1 e 2. Por isso que é muito importante você ter essa constância de estar investindo e diversificando sempre os seus investimentos e os seus patrimônios. Quero deixar também com vocês uma reflexão. Vocês pensem do que se passaram há 5 anos atrás. Então relembrem o tanto da quantidade de vezes que vocês conseguiram investir todos os meses com disciplina, sendo num lugar que te dê uma boa rentabilidade. E agora, eu quero que agora que vocês conhecem esse tipo de investimento, eu quero que vocês imaginem daqui 5 anos como que pode estar a crescente do patrimônio de vocês, quando vocês olharem que vocês estão investindo durante 5 anos, durante todos os meses, colocando aquele aporte que é para você mesmo, para você ter um crescimento patrimonial.
E podem contar sempre comigo, com a nossa empresa, a OX Cash, a gente sempre fica à disposição. Obrigado.